Parabéns, obrigada. Mas como, obrigado, mas como o Zé Lino, portanto, disse que quer aula e não outra coisa, não é? Portanto, vamos então conversar aqui um bocadinho. É um homem. O professor não se ouve bem? O que é que se passou? Pois, acho que sim. E agora já se consegue ouvir melhor? Ao falar agora ouviu-se, mas estava a falar tão bem e virou assim. Eu recebi aqui uma mensagem a dizer que estava com problemas de som. Mas estava a dizer que Leibniz é um homem otimista, não é? Portanto, é um otimista existencial, não é? Piorou. Sim. Agora não recebi nenhuma mensagem, mas com todos os altos e baixos, este é o melhor dos mundos. Do enquadramento geral do pensamento, portanto, leibniziano, e vimos que uma das nossas características destes pensadores modernos é exatamente ter uma forte influência da lógica e da matemática, portanto, ou do método lógico. Alô? O professor está com, não sei se sou destilado. Sim, irmã. Pergunto aos colegas se estão... Eu sou destilado. Não é só estelar, não. É de todos os lados. Agora, professor, quando o professor para comunicar conosco, isso dá bem. Mas quando o professor começa a falar agora, dando aulas, isso pior, não sei qual é o motivo. Mas não é só o problema da irmã Cândida, não. Todos nós. Creio, porque eu também tenho o mesmo problema. Mas quando o professor fala conosco, isso melhor. Não sei se o professor muda de posição ou qualquer coisa, mas é assim. Diga, Renato. Sim, professor. Sim, diga, Renato, diga. Não, professor, eu disse que o problema não é só da irmã Cândida, não. Nós também temos, quando o professor começa a falar e dando aula, isso piora. Mas depois, ou nos responder, melhor. Não sei se o professor muda de posição ou toca em qualquer coisa que a rede melhora ou o quê, mas algum problema está aí. Não, eu recebi uma chamada aí, quando assim a internet corta, não é? Penso que é simples, os colegas vamos ficar serenos, tentar perceber, só poderá repetir às vezes e conseguiremos pegar pela lógica. Certo. Vou também desligar o meu vídeo e penso que isso pode ajudar, não é? A otimizar a qualidade. Bom, então, dando seguimento, confirmo se estão a ouvir. Agora sim. Portanto, estava eu a dizer que uma das características importantes destes pensadores, não só de Leibniz, mas que está presente depois que esteve presente em Spinoza e estará presente em Kant, por exemplo, é a utilização do modelo lógico-matemático para a interpretação do mundo e da realidade. E essa utilização do modelo lógico-matemático, geométrico, para a interpretação do mundo e da realidade, estende-se ao modo como estes autores procuram provar a própria existência de Deus. Ora, nós podemos aqui falar de uma prova ordogeométrico-demonstrata também, não é? Fazendo eco aqui da expressão
do subtítulo da Ética de Spinoza, podemos falar de uma prova ortogeométrica ou demonstrata de Deus, ou seja, um modo de demonstrar a existência de Deus com base no, portanto, na ordem geométrica. Nós tivemos já a oportunidade de falar sobre a vida de Leibniz, a grandiosidade deste pensador. Enfim, é quase considerado um gênio, de facto, na história do pensamento moderno. Desenvolveu atividades em vários campos do conhecimento, desde as ciências às matemáticas, à filosofia, portanto, e à literatura, não é? E o facto de Leibniz ter procurado desenvolver atividades intelectuais em vários campos, fez dele um não especialista em nenhum dos campos, não é? Portanto, ele preocupou-se muito com um saber enciclopédico, ou seja, um saber global. Alguém tem um microfone ligado, não é? Se puder desligar, agradecia. Portanto, ele procurou esse saber enciclopédico, saber em vários domínios, e significa que primou muito pela generalidade, não é? Pela generalização, pela abrangência e menos pela profundidade, não é? Bem, teve influências, como vimos, dos vários domínios, mas eu quis destacar aqui a influência da escolástica, não é? Portanto, a influência da escolástica, sobretudo a influência dos nominalistas e de São Tomás de Aquino, portanto, em Leibniz. Mas importa dizer que, no domínio do pensamento físico, não é? Leibniz tem uma influência de Demócrito. Relativamente à questão do conhecimento, a influência maior é de Platão e de Aristóteles, não é? Quando reflete sobre o problema do mal, a influência maior é de Santo Agostinho, já vamos falar sobre isso, e quando reflete sobre as provas da existência de Deus, a influência maior é de Santo Anselmo, não é? Enfim, portanto, pela proximidade, também teve influência de Descartes e de Spinoza. Mas a influência, uma grande influência, que nunca Leibniz abandonou, é sem dúvida a influência da escolástica. Portanto, ao considerar que os filósofos modernos não deram o devido valor aos homens como São Tomás de Aquino, não é? Porque ele considera que na filosofia de São Tomás e de outros teólogos escolásticos havia muito mais consistência, muito mais solidez, muito mais racionalidade que aquilo que os modernos conseguiram descobrir, que aquilo que os modernos conseguiram, portanto, conseguiram reconhecer, não é? Portanto, relativamente à questão do conhecimento, já vimos também que a ideia central de Leibniz, portanto, ele entra no debate racionalismo versus empirismo e toma partido do racionalismo, não é? Portanto, toma partido do racionalismo porque ele considera que a mente humana não pode ser entendida como sendo uma tábula rasa, não é? Não é uma tábula rasa, nem tudo aquilo que nós temos na nossa mente advém da experiência. Portanto, por isso ele discorda desta expressão central do racionalismo, do empirismo. A máxima do empirismo portanto, é esta, não é? Nil est in intellectu quod non fuerit in sensu. Ou seja, nada está no intelecto que não estivesse primeiramente nos sentidos. Tudo aquilo que nós temos no nosso intelecto esteve antes nos sentidos. Ora, Leibniz não concorda com essa tese, por isso ele não concorda com o empirismo, e ele diz, excepto do próprio intelecto. Portanto, significa que, portanto, para além
daquilo que advém da experiência, não é? Para além daquilo que advém da experiência, existe algo que nós temos, portanto, na nossa inteligência, que efetivamente é inata. E o que é inata? Diz Leibniz, são os princípios lógicos fundamentais, não é? E entre esses princípios ele destaca dois, não é? O princípio de contradição e o princípio de razão, portanto, o princípio de razão suficiente. O princípio de contradição, portanto, esses princípios são lógicos, portanto, são princípios que, independentemente da experiência, não sei quem é que tem o microfone ligado e que poderia desligar, não é? Assim, facilitava um pouco. Maria da Luz Furtado tem o microfone ligado. Manuel Tavares tem. Eu apenas respondi, professor. Certo. A pessoa que tem pode desligar e liga-se quando precisa fazer alguma intervenção. Portanto, ele então diz que nós encontramos na mente humana os princípios básicos da lógica. Consegue conhecer esses princípios. Que diz-nos que de duas pessoas contraditórias, se uma é outra tem base, porque senão não diria contraditórios, não é? E o princípio de razão suficiente, enquanto o princípio é inato, mas que pode aplicar-se, não é? Diz que tudo que existe ou acontece tem uma razão para existir ou para acontecer. Estes dois princípios dizem-se diretamente da estrutura e não passa pela experiência. Então, ele dá exemplos desses dois princípios. O princípio de razão suficiente é inato, mas aplica-se à realidade. Perdemos o contato com o professor? Alô? Sim. Perdemos o contato com o professor ou como é que é? Sim, perdemos. Ok. Porque eu não estou a ouvir, por isso... O professor tem o microfone ligado. Hoje realmente a internet está péssima. Vocês que moram em Planalto, em Somada, vejam lá o que está a passar com o professor, porque eu não estou a ouvir. Bem, parece que o professor ainda está presente, porque está ali o anfitrião, não é? O professor parece ser presente, mas está sem som. Não se ouve.
É isso. Ele estava com... A rede estava muito fraca. Desde o início. Parece que a rede na casa dele não é muito grande a coisa. É melhor chamar por ele, então, no telefone. Ligar e ver o que é que se passa. Ligar para ver. Alguém que você está cozinha, ela agora está pondo com fome. Como eu vou também. Vamos comer a tiro. É questão de desligar o microfone, mais nada. Ele está a entrar de novo. Podem aguardar. Obrigada. Obrigada. Obrigado. A minha mãe disse que está a fazer o almoço para vocês chegarem perto aqui. Vão apanhar um bocado. Obrigada, Manuel. Normalmente quando chega a essa hora eu tenho problema. Sempre eu assisto a água fora de casa. Antônio da Veiga. Antônio. Arnaldo. Cara, estou a ouvir. Não, é que todo mundo ficou quieto, então eu pensei que a minha ligação já tinha caído. Não, é problema com o professor, nesse caso. Acho que temos que mudar o dia com o professor ou então a hora, porque normalmente sempre dá este problema, não sei como podemos resolver.
professor Florencio. E eu somente com ele, com os outros professores, sempre corre bem. Né? Que tal um desses dias assistimos às aulas no auditório da Unicef? Ou então da UES, com ele. O que acham da ideia? Na praia ou na Somada? Na Somada. Ninguém vai responder, né? Professor Florencio, ver com ele como fazer, porque na verdade sempre temos problemas com ele na sexta-feira quando ele entra. É preciso resolver isto, porque nós assistimos às outras aulas normalmente e ele pode ver, não sei, alguma coisa que anda a atrapalhar-nos a vida. Sim, sim, sim. Imagino agora como ele está aflito a tentar entrar em comunicar conosco. Sim. Epa, os policiais existem justamente para prestar socorro, não é? Pensei que fosse os bombeiros, né? Neste caso, como os bombeiros daqui não servem, os policiais devem sempre prestar socorros. Então, trabalhem, põem ação. Os policiais são mais rápidos. Eu gosto deles daqui porque todos já me conhecem, nenhum deles pode me deixar à noite pelo caminho. Ele já É entrou. um bom catequista, portanto, cuidado. Bem, eu já deixei de dar catequese há muito tempo, beira de 10 anos, por aí. Também. Estou dentro do Ministério da Palavra, secretariado. E vai casar, né? Eu acho que eu vou servir Deus. Está no bom caminho. Força. Porque, não, como assim? Eu já disse para o Arnaldo não, que eu vou criar a minha filha, faltam 12 anos, eu vou ser padre. Não, você disse que você vai servir Deus. Ou os casados não servem Deus? E noutra vertente. E que vertente é? Somente a Deus. Somente a Deus? Sim. Sim, casar você pode? Eu posso, mas não vou ter tempo. E o casamento foi instituído por Deus. Gente, não há mais nada no mundo, sabe? Cima braço de mãe. Ninguém tem que crescer de braço de mãe. Meus ovelhinhos têm ciúmes de amor, de meus ciúmes que eles têm. Zeleno. Oi. Eu tenho um irmão de céu que um dia será me queixa dele. Mas Manuel, meu irmão mais grande, mas essa fala de seus mães, que é para trazer dentro de casa. Você entende? Então, Manuel foi aquela mãe ser uma maga da fazer. E depois você não vai estar depois. Você sabe o que eu fazer? Você sabe o que eu fazer, Arnaldo? Arnaldo? Sim. Minha mãe para 7 fêmeas, 2 machos. Minha mãe 2 fêmeas, fica 5 fêmeas, 2 machos. Depois me pôs na caminho duro e fica mim só. Para mostrar. Se eu falava isso, eu praga que minha mãe quer daqui para mim. Trocaram e um fêmea, não falei, não fica aqui dentro de casa. Nossa, eu não desce que grande. Catequista também é de praga, aquele que conversa. Boa, irmã Cândida. Obrigado, irmã Cândida. Nós dois. Quando não fala Mico, nós dois, meu Deus, eu vinha pedir. Bate a melhor 10 que eu ouvi que ele levou. Bate a melhor 10 então consegue essa que ele melhor 10 que eu ouvi. Então consegue essa fazendo ainda, bate a melhor 10. Tenho essa frontário também, se uma pessoa falar. Se largar o gordinho, se ninguém está pode. É momento de encontro. Com certeza, exatamente. É isso. Eu formo o nosso companheiro melhor, como nós. Por exemplo, Libra, assim.
Nós, com certeza, nós de interior, no Conchinhos e praia, é uma forma de não acompanhar. A professor Diabão. Até que enfim, foi uma boa. Seja bem-vindo. Professor Diabão, eu escalava. Peço desculpas, portanto, por este constrangimento, não sei o que é que aconteceu. Estava a tentar entrar e tentei várias vezes e não conseguia. E consegui entrar uma vez, mas o ecrã do meu computador estava completamente às escuras. E agora acho que já consigo. Estão a ver o ecrã do meu computador? Estamos. Sim, sim. E, portanto, estávamos então a falar da diferença entre as verdades de razão e as verdades de facto, para dizer o seguinte, portanto, que na perspectiva de Spinoza, essa diferença entre as verdades de razão e as verdades de facto são muito relevantes para o ser humano, mas não têm muita relevância para Deus, tendo em conta que em Deus a sua vontade é tão poderosa quanto a sua inteligência e a sua inteligência tão poderosa quanto ao seu poder, assim dizer, não é? Por isso, portanto, diz Spinoza que do ponto de vista da razão, do ponto de vista das verdades da razão, aquilo que é possível existir, passando, portanto, da verdade da razão para a verdade de factos, portanto, do ponto de vista da verdade da razão, aquilo que é possível existir, não é? Aquilo que é possível existir, Deus faz vir à existência, não é? Passando, portanto, do plano estritamente racional, da verdade da razão, para o plano, portanto, factual da verdade de facto. Ou seja, Deus pode fazer vir à existência, portanto, Deus pode fazer existir tudo aquilo que, do ponto de vista da sua racionalidade, do ponto de vista da sua razão, é possível que exista, porque, enfim, fazendo aqui um pouco eco da expressão, uma expressão de São Paulo, a Deus nada é impossível, não é? Portanto, significa que, havendo uma coincidência entre a inteligência, a vontade e o poder, não é? Portanto, Deus faz vir à existência, faz passar da essência à existência tudo aquilo que é possível. Tudo aquilo que é possível. Mas nem tudo aquilo que Deus consegue fazer existir, Deus fez existir de facto. Não é? Não sei se fiz-me entender. Portanto, nem tudo aquilo que era possível que existisse, Deus fez existir. Não, Deus, de entre as possibilidades, Deus escolhe o melhor. Escolhe o melhor. Quer dizer, existiam infinitos mundos possíveis, mas desses mundos possíveis, Deus fez passar da essência à existência, Deus fez passar do possível ao existente o melhor das combinações que efetivamente poderia existir. Não é? O melhor das combinações. Por isso é que Leibniz defende essa ideia, muito discutida, por isso alguns autores chamavam, portanto, Leibniz de Dr. Pangloss, não é? Porque acham que Leibniz, portanto, quando o mundo está cheio de sofrimento, o Leibniz continua a insistir que este mundo, com todo o sofrimento, é o melhor dos mundos possíveis. Enfim, ele tem razão em certa medida, porque se Deus é um ser infinitamente bom, havendo a possibilidade de existir em muitos mundos, Deus não escolheria um mundo pior em detrimento de um mundo bom. Não é? Deus não escolheria, quer dizer, é logicamente inconsistente admitir que, podendo Deus criar um mundo melhor, criou este que não é o melhor. Que não faz sentido, tendo em conta, de facto, a própria natureza divina. Ora, mas ao afirmar que este é o melhor dos mundos possíveis, Leibniz tem aqui um problema, que é o modo como, efetivamente, conjugar ou explicar a existência do mal no mundo, procurando, portanto, harmonizar essa existência do mal com essa ideia de que este mundo é efetivamente melhor. Mas, portanto, diz Leibniz que Deus, em que, efetivamente, a sua inteligência se identifica com o seu poder, não é?
a sua inteligência se identifica com o seu poder, portanto, Deus faz com que a realidade passasse da essência à existência. Passasse da essência à existência. Essa passagem da essência, daquilo que está na inteligência, portanto, na inteligência existem infinitos mundos, não é? E Deus permite que exista na realidade, através da sua vontade, o melhor dos mundos entre os possíveis. Joselino, diga. Professor, eu queria, hoje em dia há muita discussão à volta desta questão do mundo, e quando aqui fala de o melhor dos mundos, portanto este mundo, onde nós vivemos e habitamos, acho que alguém já havia dito que este é o melhor, não existe outro para viver, nós devemos aproveitar e viver bem e melhor neste mundo que nós temos. Exato. Mas vê-se que a questão do desenvolvimento da ciência, o homem anda à procura, digamos assim, de um outro abrigo ou de um outro mundo para habitar. Não sei como poderemos ver essa questão entre, tanto Leibniz, que já dizia isto, o melhor dos mundos, que é este que nós vivemos, que na verdade parece que tem tudo, está tudo bem feito para vivermos. No entanto, a nossa falta de, não sei, compreensão, não sei como posso dizer isso, andamos a atrapalhar este mundo e andamos a procurar de um outro mundo para vivermos. Certo. É uma ideia muito boa, essa de facto, essa questão. Enfim, eu naturalmente que ninguém tem uma resposta definitiva para estas questões. Sobretudo, essa questão é tão profunda e tão interessante para se investigar que daria uma tese de doutoramento, não é? Mas, de facto, é uma questão pertinente. Quer dizer, como conciliar essa ideia do melhor dos mundos possíveis de Leibniz com a procura desenfreada, portanto, de um outro espaço existencial, não é? De um outro espaço existencial. Bom, Leibniz define o mundo como a ordem da totalidade, não é? Portanto, significa que, desse ponto de vista, o outro espaço existencial que se está à procura do ponto de vista científico e que pode ser encontrado, portanto, em outros planetas, etc., faz parte desse mesmo mundo enquanto totalidade. Ora, existiria uma outra combinação, mas qualquer outra combinação, não é? Seria menos boa, diz Leibniz, do que esta. Agora, restringindo a questão do mundo ao espaço habitacional dos seres vivos que nós conhecemos, etc. No caso concreto, portanto, ao espaço Terra. É muito interessante essa ideia que o José nos trouxe, porque, de facto, veja, quer dizer, está-se à procura de um outro espaço para se habitar, ou para ser habitado, quando, de facto, já se sabe que, mesmo do ponto de vista das condições atmosféricas, etc., o espaço Terra é o melhor. Só que, portanto, o espaço Terra é o melhor. Só que deixou de ser, quer dizer, não deixou de ser o melhor, mas portanto, perdeu qualidades, perdeu condições existenciais em virtude da exploração desenfreada. Portanto, na verdade, significa isto, significa que o ser humano, devido à sua limitação, devido à sua falta de compreensão, por assim dizer, diz Leibniz, portanto, devido à incapacidade do ser humano conhecer todo o passado, todo o presente e todo o futuro, não é? Condensar isto tudo num ato de conhecer, num ato, num instante, algo que é possível a Deus, mas não é possível, portanto, ao homem. Isto faz com que, efetivamente, o ser humano deixe de ser ou deixa de viver de forma inteligente a sua própria vida, não é? A sua própria vida. Deixa de viver de forma inteligente ou deixa de aproveitar de forma inteligente a sua própria existência, não é? A sua própria existência.
então muitas das ações desenvolvidas pela humanidade coletivamente está a repercutir negativamente agora, portanto, em relação às próprias condições de vida na Terra. E está-se à procura de outros espaços. Quer dizer, diz Aristóteles, portanto, diz Aristóteles, através de uma passagem que vem em Diógenes Laércio, que é um grande estudioso, portanto, da cultura clássica, dos pensadores antigos, diz Aristóteles que dos homens, uns vivem como se vivessem eternamente. Outros vivem como se morressem amanhã, não é? Enfim, parece que a maioria vive como se morresse amanhã. Amanhã é já aqui, imediato, mas não é assim, quer dizer, nem vivemos eternamente, nem morremos amanhã. Portanto, é preciso viver com moderação, portanto, com precaução. Por isso que portanto, a encíclica do Papa, Laudato Si, que chama a atenção para a questão ecológica, etc., é fundamental, não é? Portanto, nós temos que aprender a viver neste mundo, não é? Aprender a respeitar essa existência, aprender a estimar e a respeitar, portanto, e a respeitar essas condições que existem, procurando melhorá-las naturalmente, porque não há outra existência, por assim dizer, e não há outro mundo nesse sentido que Leibniz fala. Por isso aquela máxima dos movimentos ecológicos, portanto, que não existe no planeta B, não é? Não há plano B desse ponto de vista, é verdade, não é? É verdade. E depois isto seria também uma questão interessante, ver como é que a teologia lida com essa questão, não é? Enfim, daria um bom trabalho final de curso, e um trabalho muito atualizado, para já, ligado a essa questão, não é? Natureza ecológica. Muito bem, acho que mais alguém quer fazer intervenção. Irmã, diga. É a imagem que acho que houve mais alguém que levou a mão. Bem, eu levantei a mão no momento em que o Zelino fez aquela afirmação. O senhor depois veio a falar do mundo na visão de Leibniz e deu para entender, não é? A visão do mundo que ele tem. Mas eu queria dizer do ponto de vista teológico. Certo, do ponto de vista teológico, sim. Vemos, há uma pequena análise que é preciso. Veja, através da transgressão da lei, depois da transgressão da lei, o homem foi afastado do jardim de Éden. Logo dá-se a entender de que o homem não poderia apoderar-se da árvore da vida, não é? Mostra as limitações claramente deste mundo. Então, como pode ser este mundo melhor? Essa é uma ideia interessante. Quer dizer, o facto de haver limitações não significa que não é o melhor, não é? Enfim, portanto, Agora, é o melhor entre aqueles que eram possíveis. Enfim, esse é o entendimento de Leibniz. Diga. Não, agora, tendo a partir daí, existem conjuntos de leis que dá para perceber claramente que é necessário o homem se purificar para novamente voltar a outra vida, ao local inicial. Então, qual é o melhor? Este ou o outro? É uma questão que se possa colocar. Certo. É uma questão justa quando se... Agora, entendo que o homem acomodou-se de tal modo neste mundo que não quer mais saber
se existe o outro que era inicial. Anda errante pela vida e acaba por procurar um mundo para viver, a exemplo daquilo que o meu colega Lino acabou de dizer. Certo, certo. É preciso ver o que é que Leibniz entende por mundo, não é? Alô? Sim, 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 diga, irmã. Ouve-se mal, mas para aquilo que o professor acabou de dizer, dá a entender que haja alguém que está insatisfeito com este mundo que Deus criou, não é isso? Sim, sim, exato, sim. Mas isso até agora também há alguém que acha que Deus não fez tudo bem feito, e que há muita coisa que poderia ser feita de outra maneira, mas isso é Exato. segundo a ideia de cada homem, porque cada homem Exato. tem a sua liberdade de expressar, então acha que talvez Deus poderia fazer isto de outra maneira e essa coisa poderia fazer de outra maneira. Isso existe sempre. Agora eu pergunto, há outro mundo para essa gente? Pois, exato. É uma questão muito interessante. Não há outro, não é? Quer dizer, queixam-se, mas ainda continuam neste, não é? Portanto, tentando juntar as duas questões, portanto, aquilo que Leibniz entende por mundo é a organização da totalidade. Nada de harmonia pré-estabelecida, não é? A comunicação está a decair. O senhor pode repetir, sim, porque falhou, cortou. Sim, vou repetir. Portanto, tudo isto está dentro da visão de Leibniz de que o mundo é a totalidade do Não se entende. Não se entende. O mundo não se entende, é a não. totalidade de quê? A totalidade de quê? Portanto, é a organização da totalidade. Não é? A organização da totalidade que envolve todo o passado, todo o presente e todo o futuro. Essa organização significa uma nova comunicação, não é? Uma nova comunicação. Mas que, efetivamente, quer existir uma nova comunicação, não é? E uma combinação melhor que esta, significa que Deus não criou um melhor. Mas não criação melhor para Deus seria um contrassenso. Não consigo apanhar nada. Professor, desculpe. Não consigo acompanhar. Está muito cortado. Vou tentar repetir, não é? A não... Sensor estelar está bem, pronto, depois eu remediei, mas se geral... Certo, não sei Realmente estamos a ter problemas na rede. Ok, é normal. Portanto, estava eu a dizer que mundo para Leibniz significa a organização totalitária, a definição possível de toda a existência.
E nesse sentido, um outro mundo seria uma nova criação, que obrigaria a uma nova combinação, portanto, das possibilidades existenciais, o que poderia levar-nos a afirmar que, afinal, Deus não criou o melhor. A não criação do melhor é um contrassenso tendo em conta a própria bondade e o poder infinito de Deus. Não é? Deus, como ser infinitamente bom, só pode escolher o bom. Até porque, usando uma outra passagem do livro, até porque, portanto, o menos bom, não é? O menos bom é uma certa maldade em relação ao... Bem, mais bom não existe, não existe, mas do ponto de vista da língua portuguesa. Mas o menos melhor. bom... Exato, o menos bom portanto, é relativamente um mal em relação ao melhor, não é? Mas se eu dissesse mais bom, até seria interessante, mas não se pode. O menos bom é um mal. Portanto, havendo a possibilidade de Deus escolher, não escolheria o melhor. Ora, a ideia da irmã é muito interessante, porque como é que Leibniz justifica então a questão do inconformismo do homem com a existência? Esse inconformismo deriva exatamente do facto da limitação da compreensão ou da capacidade de compreensão do homem. É interessante essa ideia de Leibniz, não é? Portanto, Leibniz não nos convoca para um conformismo, não é? Não nos convoca para um conformismo, mas nos convoca para, nas circunstâncias em que nós nos encontramos, fazermos o melhor possível também, não é? Imitando Deus, desse ponto de vista, aliás. Não é? Nas circunstâncias que nós nos encontrarmos, devemos fazer o melhor possível. Portanto, quer estejamos numa situação complexa, quer estejamos em situações de sofrimento, não é? Portanto, nós temos a possibilidade de fazer o melhor, a possibilidade de escolher. Quer dizer, o caráter da pessoa, não é? Revela-se exatamente em situações complexas, não é? Enfim, portanto, a melhor pessoa não é aquela que faz coisas melhores. A melhor pessoa é aquela que, com os meios que tem à sua disposição, consegue fazer o melhor possível. Não é? Com os meios que tem, isso é que se chama excelência. Com os meios que se tem à sua disposição, consegue-se fazer o melhor possível. Portanto, e eu aqui, Leibniz é fortemente influenciado por Aristóteles, como vocês sabem. E Aristóteles dá um exemplo muito interessante no livro Ética Nicômaco, em que ele diz que o melhor sapateiro não é aquele sapateiro que produz sapatos de... Enfim, agora não sei qual é o material mais primoroso para produzir sapatos, mas o melhor sapateiro não é aquele que produz sapatos em pele... Enfim, dizer, o melhor sapateiro é aquele que, com os meios que tem, consegue fazer o melhor possível. Não é? O melhor padeiro é aquele que, com os ingredientes que tem, não é aquele que tem os melhores ingredientes, é aquele que, com os ingredientes que tem, consegue fazer o melhor. Ora, se Deus, portanto, sendo bom, havendo infinitas possibilidades de combinação, não haveria Deus ser sumamente inteligente e infinitamente bom, escolher a melhor combinação possível. Portanto, negar isto significa negar as qualidades do próprio Deus. Passando agora à questão da existência de Deus, não é? Portanto, Leibniz apresenta... Desculpe, professor, negando a obra de Deus, a pessoa está a negar Deus. Sim, em certa medida, exatamente. Ou seja, ou pelo menos está a negar que Deus tenha aquelas qualidades que eu acabei de mencionar. Muito bem. Pois. Portanto, Leibniz apresenta 4 argumentos para justificar a existência de Deus. O primeiro argumento, não é, portanto, que é um argumento a priori, é, na verdade, um aperfeiçoamento do argumento de Santo Anselmo. Estão a ver a influência de Santo Anselmo. Um aperfeiçoamento, peço desculpa, do argumento de Santo Anselmo. Diz Leibniz que
nós temos que conjugar aqui a questão da possibilidade, vamos ver, a questão da possibilidade e a questão da existência real. Nem todos os possíveis existem. Falando do mundo, nem todos os possíveis existem. Existe é o melhor dos possíveis, não é? Falando do mundo. Portanto, mas em relação a Deus, Leibniz diz que se Deus ser perfeito é possível, existe necessariamente. Ou seja, se a existência de Deus é possível, ou melhor, o que é possível do ponto de vista da razão, das verdades da razão? Possível. Realizável. Diga, José. Possível é aquilo que é realizável, que é concebível. Muito bem. Possível é aquilo que é muito bem. Possível é aquilo que é realizável. Possível é aquilo que é concebível do ponto de vista teórico, não é? Do ponto de vista racional. Ora, se a existência de Deus é concebível do ponto de vista racional, não é? Significa que a existência de Deus não é contraditório do ponto de vista racional, diz Leibniz que Deus existe necessariamente, não é? Portanto, se a existência de Deus não é logicamente contraditória, a existência de Deus não é logicamente contraditória, é óbvio que devemos admitir a sua existência real, não é? Devemos admitir a sua existência real. O que é que Leibniz acrescenta ao argumento de Santo Anselmo? Vejam que Santo Anselmo dizia que Deus é o ser maior, do qual nós não podemos pensar nada. E o monge Gaunilo, não é? Fazendo eco do insensato, diz, bem, mas nós podemos pensar isto e existir só na nossa cabeça e não na realidade. Ora, Leibniz vai dizer-nos que aquilo que não implica contradição do ponto de vista lógico, não é? E, sobretudo, se é perfeito, tem que existir na realidade. A existência de Deus não é logicamente contraditória. Muito pelo contrário, a razão humana procura essa existência. A própria razão humana, não é? Portanto, quando ela não é coibida, quando ela não é limitada, quando ela não está presa ao materialismo e à materialidade existencial, ela se abre à procura da existência, portanto, desta causa primeira. É que, diz lá, se Deus é ser perfeito e ao mesmo tempo não existe, significa que deixa de ser perfeito. Não é? Deixa de ser perfeito, porque a existência é uma perfeição. Aliás, se Deus ser perfeito não existe, na realidade, estaríamos a negar a própria essência de Deus, teoricamente, não realmente. Portanto, porque Deus, se existe, é perfeito. E se é perfeito, existe. Não é? Porque não faz sentido um Deus que não seja perfeito. E não faz sentido um perfeito que não tenha existência real. Não é? Então, desse ponto de vista, nós podemos, logicamente, deduzir que Deus é um ser perfeito e se a sua existência é possível, ele existe na realidade. Não é? E depois só Deus ser perfeito basta que seja possível para existir necessariamente. As outras coisas que são possíveis podem não existir, porque a sua existência vai depender de um intermediário, por assim dizer. Portanto, a sua existência vai depender de uma causa eficiente que vai fazer passar do possível ao existente, não é? Do concebível, para usar a expressão do Zelino, do concebível, não é? Para o existente. Mas Deus é exatamente essa causa primeira. Então, só Ele basta que seja possível para existir na realidade. Sem a existência do necessário, não poderíamos explicar a existência do possível. Porque o possível é só possível, não é? E todo o universo, vejam, todo o universo é do domínio da possibilidade, não é? Mas que existe na realidade. Ora, essa existência obriga-nos a admitir também a existência de um ser necessário, e esse ser necessário, diz Leibniz, é Deus. O segundo argumento, e vocês podem ver aqui
também, se no primeiro argumento existe uma forte influência de Santo Anselmo, neste segundo argumento existe uma influência muito grande de Descartes, não é? Descartes. Portanto, este segundo argumento, Leibniz diz que, portanto, chama-se argumento pela via da realidade das verdades eternas, não é? Diz Leibniz que existem verdades eternas e necessárias, não é? As verdades matemáticas são eternas, não é? Na medida em que não dependem de nenhum ser contingente. Portanto, os próprios princípios lógicos, os princípios fundamentais da lógica, são princípios eternos, portanto, são verdades eternas, não é? Ora, por isso, diz ele, é preciso que exista um ser necessário que seja o autor dessas verdades eternas. Esse ser é Deus, logo Deus existe. Ou seja, esse segundo argumento, como, portanto, é fortemente influenciado por Descartes, vai dizer-nos que o homem ser finito, não é? O homem ser contingente, não pode ser autor de ideias de verdades eternas, não é? Mas o homem consegue conhecer essas verdades eternas, consegue descobrir, portanto, essas verdades eternas. E, portanto, o autor dessas verdades eternas só pode ser um ser eterno, não é? Só pode ser um ser eterno. O autor, portanto, de verdades infinitas, por assim dizer, só pode ser um ser infinito. E isto só pode ser Deus, ser eterno, que é sujeito dessas verdades eternas, não é? Portanto, é o segundo argumento de Leibniz. O terceiro argumento, vocês podem ver aqui também, nesse terceiro argumento, uma forte influência de São Tomás. Forte influência de São Tomás. Esse terceiro argumento é pela via da contingência das coisas e o princípio de razão suficiente. Não é? O princípio de razão suficiente. E tem muita influência do argumento, portanto, da terceira ou quarta via de São Tomás, que é a via pela contingência do mundo. Não é? Portanto, diz Leibniz que nada se faça sem que haja razão suficiente para isso. Não é? Isto é, nada sucede sem que seja possível, não é? Logicamente, e nada passa a existir sem que haja razão suficiente para isso. O universo, no seu todo, é possível, não é? A razão suficiente para a existência do universo não se encontra no próprio universo, portanto, não se encontra na ordem das causas contingentes, mas sim na ordem do ser necessário, que tem em si mesmo a razão para a sua existência. Ora, este ser é Deus. Este argumento diz-nos mais ou menos o seguinte: quer dizer, para que as coisas existam, deve haver razão suficiente para elas existirem. Não é? Para que as coisas existam, deve haver razão suficiente para elas existirem. Ora, o universo existe, mas o universo não tem razão da sua existência em si mesmo, não é? Em si mesmo. A sua existência depende de outros, não é? E esse outro ser portanto, é necessariamente Deus, porque só Deus é o ser que tem em si mesmo a razão da sua existência, não é? E ele usa muito a expressão, uma vez mais, causa incausarum, causa sem causa prévia, não é? Portanto, a existência do universo, a existência do contingente é prova da existência do necessário. Não é? Prova da existência do necessário. Porque sem o necessário não pode haver o contingente. O contingente não dá existência a si mesmo. Não é? O contingente não dá existência a si mesmo. Para existir o contingente, para existir o transitório, para existir o finito, é necessário que exista o necessário, não é? O permanente e o infinito. Não é? O infinito. Portanto, exatamente porque as coisas contingentes não têm em si mesmas a razão para o seu existir. Por isso, com base nesta terceira via, Leibniz diz uma frase que ficou
fortemente marcada na história da filosofia e que vai ser repetida mais tarde por Heidegger, não é? Diz ele, porque existe o ser e não o nada? Ou melhor, pergunta, não é? Pergunta, por que existe o ser e não o nada? Por que existe o ser? Não é? Ora, ou melhor ainda, por que não existe o nada? Não é? Por que não existe o nada? Não existe o nada exatamente porque existe um ser necessário, não é? Existe um ser necessário que constitui a razão suficiente para a existência dos outros seres. Não é? Por que existe? Quer dizer, não há nenhuma contradição, não há nenhuma contradição lógica na não existência do mundo. Não há nenhuma contradição lógica na não existência do mundo. Ora, o mundo poderia não existir, mas existe, não é? E não tem em si mesmo a razão da sua existência. Logo, devemos admitir a existência de um ser necessário, que é a razão suficiente para a existência do contingente. A existência do ser é prova da existência do ser necessário. Não é? A existência. Poderia não existir coisas, não é? Portanto, poderia não existir realidade. Já pararam para pensar nisso, não é? Nós, os seres humanos, poderíamos não existir. Não é? A realidade, o mundo não é necessário, o mundo é contingente. Portanto, resulta da... Voltando atrás um pouco, não é? Portanto, resulta da vontade divina. Não é? Resulta da vontade divina. Enfim, bom, tudo isto pode se traduzir, de facto, numa agora... Se não existíamos, o que é que aconteceria? Se nós não existiríamos, quem é que dava ação, quem é que agradecia a Deus, quem é que louvava, quem é que cantava, quem é que brilhava com as obras de Deus? Não, pois, enfim, aqui não podemos pôr a carroça à frente do boi, não é? Quer dizer, nós existimos derivado da vontade de Deus, por isso agradecemos, louvamos e cantamos, não é? Mas a nossa existência não é uma necessidade. Se fosse uma necessidade, significa que existiríamos independentemente da vontade divina, não é? Assim dizer. Existiríamos independentemente da vontade divina. Se fosse uma necessidade, mesmo admitindo a existência de Deus, se fosse uma necessidade, estamos a dizer, por exemplo, que Deus tinha a obrigação de criar o mundo. Enfim, é problemático, não é? Portanto, todo o cantar, o louvar, o rezar, é o reconhecimento da nossa gratidão pela existência, não é? É o reconhecimento da nossa gratidão pela existência. Por isso é muito interessante, por exemplo, e isto está muito na moda hoje, mesmo ligado à chamada New Age, não é? Portanto, a nova era, as novas religiosidades, etc. Está muito na moda essa questão da gratidão, não é? Da gratidão. A nossa existência não é necessária. Bem, agora, a nossa existência não é uma necessidade, é uma contingência, é uma realidade que depende da vontade divina, não é? Para quem é crente, mas mesmo para quem não é, a nossa existência nunca é uma necessidade, portanto, é uma contingência. E em virtude disto, não é? Portanto, porque é uma contingência, devemos efetivamente ter esta atitude de louvor. Mas estava eu a dizer que está muito na moda essa questão da gratuidade. Veja, não existe nenhuma contradição. Não existe nenhuma contradição que eu amanhã... Portanto, não existe nenhuma contradição que a minha existência continue amanhã. Bem, a minha e a de qualquer ser humano. Portanto, não existe nenhuma contradição. Por isso, o mero facto da minha existência continuar é motivo de gratidão, é motivo de orgulho, é por essa via. O ser não é necessário nesse sentido, portanto, o ser é contingente. O nada, a existência do nada não é impossível. Não é nem sequer
biologicamente contraditório. Portanto, não é possível. Portanto, essa existência deve ser motivo de... Não existe nenhuma contradição, nenhuma impossibilidade, não é, de eu não estar aqui amanhã. Espero que eu esteja, não é? Espero continuar a estar aqui entre vós, etc. Mas não há nenhuma contradição nisso. Nós temos que ter a noção, de facto, da nossa fragilidade existencial desse ponto de vista, não é? Devemos ter a noção de que a nossa existência, no geral, enquanto humanidade, e a nossa existência individual, enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto cada eu, e a nossa permanência na existência, não é necessário. Não é necessário. Há um autor muito interessante que tem uma obra, embora em contextos diferentes, que faz um estudo muito interessante sobre o aparecimento do homem no mundo, embora o estudo dele é feito da ciência e não da teologia. Mas aqui é importante nós tomarmos a consciência da nossa volatilidade existencial. A quarta prova, o quarto argumento é conhecido como argumento pela via da harmonia pré-estabelecida, não é? Via da harmonia pré-estabelecida. Portanto, esse argumento Leibniz diz que a perfeita concordância de tantas substâncias que não têm comunicação umas com as outras, porque no entender de Leibniz chama-se mónadas, não é? Portanto, vocês provavelmente vão estudar a monadologia na disciplina de ontologia, portanto, mónada, não pode proceder senão de uma causa comum, a qual não pode ser outra coisa senão Deus. Ou seja, a própria perfeita concordância, o modo como o universo está organizado, não é? Não pode resultar de nenhuma outra causa senão Deus e de um ser inteligente. Ele trata essa questão muito bem neste pequeno livro que está aqui, não é? A Teodiceia, que eu, inclusive, queria partilhar convosco, mas o livro está em espanhol e isso não pode não ter sim, grande impacto. E ele diz que, portanto, a existência desta harmonia no universo, a conjugação de infinitas coisas, não é? Que dá origem ao universo, só pode ter resultado, portanto, de uma causa comum, que é Deus. E desse ponto de vista, não é? E desse ponto de vista, esse Deus tem como característica preponderante a inteligência. Só pode resultar de um ser sumamente inteligente, não é? Portanto, esse ser sumamente inteligente é Deus. Portanto, eu já tinha dito lá atrás também isto, a complexidade, a diversidade e a harmonia no mundo, não estou a falar da harmonia social, estou a falar da harmonia da totalidade, não é? E a harmonia no mundo é prova da existência de um ser inteligente, que é, portanto, que é Deus. Não é? Portanto, a quarta vida. Depois, um outro tema que Leibniz discute muito tem a ver com o problema do mal no mundo, não é? José Lino, diga. Obrigado, professor. E agora, antes de passar para quando fala desta quarta via, pela harmonia pré-estabelecida, na verdade, aquilo que nós percebemos, que nós vemos, acho que tudo faz uma perfeita harmonia. Exatamente. Desde manhã até entardecer, tudo parece uma perfeita harmonia. A vida humana em si também, que conta com a consciência e a liberdade, que são fatores que colocam o homem numa situação singular. Porque a vida tem a sua origem numa comunicação geralmente amorosa de um homem e de uma mulher, da qual se gera um novo ser humano. Também é normal que esta comunicação se realize dentro do modelo de uma comunidade estável, etc. Portanto, há tudo uma harmonia, tudo se embeleza, como se tudo volta ao seu eixo normal e natural outra vez. As relações individuais, as relações com os outros, a nossa personalidade, a nossa identidade.
na medida em que esta comunicação, esta harmonia se aperfeiçoa, digamos assim, a própria capacidade humana e a própria capacidade do mundo nas coisas que existem, digamos assim. Exato. Exato. Muito bem. E Leibniz, então, usa isso para dizer o seguinte, para dizer, essa harmonia toda não pode resultar do acaso. Não pode resultar do acaso. Mas se resultar do acaso, é um acaso inteligente, e a ciência explora muito essa questão. Né? Essa harmonia toda não pode resultar do acaso. E eu acrescentaria, portanto, àquilo que o Zé não diz, e muito bem, portanto, ao nível do macrocosmos, ao nível, portanto, da natureza, ao nível da própria existência humana, não é? Essa harmonia é bela, de facto. Essa harmonia é bela. Mas, mesmo ao nível microscópico, não é? Mesmo ao nível microscópico, existe uma harmonia. Portanto, Leibniz diz que essa harmonia, vejam aqui, essa harmonia está previamente estabelecida por Deus. Não é? Essa harmonia está previamente estabelecida por Deus. Os maiores louvores os maiores louvores a Deus deveriam vir dos cientistas que conseguem efetivamente conhecer essa harmonia a um nível ínfimo, portanto, a um nível microscópico, e perceber, portanto, como é que essa harmonia se vai estruturando até atingir um plano, portanto, um plano macro. Enfim, existem, de facto, autores muito interessantes no contexto da filosofia contemporânea, não é? O próprio filosofia não, da ciência contemporânea, o próprio Einstein e outros mais, que têm obras muito interessantes sobre esta temática, não propriamente numa perspectiva crente, mas numa perspectiva de reconhecer que todo este mistério, não é, deve resultar de um ser extremamente inteligente. Professor, só para acrescentar uma coisinha rápida, peço perdão porque estou a falar muito, mas muito bem. Alguém que já andou de avião. Eu tive a sorte, por exemplo, de ir à China. Por exemplo, o facto de ir à China e voltar da China, você percebe esta harmonia, você vê claramente esta divisão do mundo, quando um lado está sol, o outro está escuridão, e você percebe esta harmonia entre uma coisa e a outra de uma forma fenomenal, digamos assim. Quando nós estamos no avião e estamos a andar do Ocidente para o Oriente, você percebe esta dimensão da harmonia que quase que você pensa que você está em dois mundos diferentes, mas o facto era um, né? Era esta experiência que eu queria passar. Não, muito bem, muito bem, muito bem. De facto é isso. E é interessante perceber como é que, veja, como é que, nós falamos disso há bocado, como é que a cultura científica, tanto ligada aos povos, à tradição histórica, etc., a cultura deveria ser, portanto, ou a cultura deveria desenvolver-se, quando falo da cultura, é a cultura no geral, tudo aquilo que vem a comunicar a natureza. A cultura deveria ser, portanto, feita em harmonia com essa harmonia para a libertar-se. Isto é que é belo, não é? Portanto, a cultura humana deveria desenvolver-se em harmonia com a harmonia pré-estabelecida de Deus. Mas, quando a cultura se desenvolve em desarmonia com essa harmonia pré-estabelecida, a consequência é aquilo que falávamos há bocado, não é? Portanto, que a própria condição existencial degrada-se e procura-se um outro contexto para se existir e para se viver. Mas, portanto, enfim, essa harmonia pré-estabelecida por Deus deveria ser respeitada pela própria cultura humana, portanto, deveria ser respeitada quando se promove o progresso da humanidade.
Não, estava eu a dizer, então, que um dos assuntos que preocupa Leibniz muito tem a ver exatamente com essa questão de Deus, porque se ele defende que este mundo não é previamente harmonizado, portanto, criado e de uma forma prévia, tudo está previsto, por assim dizer, pelo próprio Deus, não é? Mas esse mundo comporta o mal, portanto, nesse mundo existe o mal. Portanto, Leibniz debate muito bem, e o livro que eu vos mostrei há um bocado, ele escreveu esse livro exatamente para combater aqueles que tentavam negar a existência de Deus pela via da existência do mal no mundo. É? E então ele portanto, tira as seguintes conclusões acerca disso. Não é? Portanto, ele entende que a existência de um Deus bom e todo-poderoso é perfeitamente compatível com a existência do mal no mundo. Porquê? Porque diz ele que Deus permite o mal, mas não quer o mal. Não é? Deus permite o mal, mas não quer o mal. E permitir o mal, não é? Ou nessa permissão do mal, ou essa permissão do mal é feita em benefício, portanto, é feita em benefício, como é que eu posso dizer? Essa permissão do mal é feita em benefício da manutenção da ordem previamente estabelecida. Portanto, da ordem previamente estabelecida. Diz ele que, em virtude da harmonia pré-estabelecida, Deus estabeleceu a ordem de todo o universo, não é? Cujas partes estão interligadas. Por isso, portanto, por isso, foi necessário atender uma infinidade de condições para resultar essa harmonia, não é? Portanto, uma infinidade de condições. Uma infinidade de, como é que eu vou dizer? Uma infinidade de comportamentos. Não estou a falar de comportamentos humanos, estou a falar de comportamentos gerais. Uma infinidade de comportamentos, não é? E tudo isto fez Deus perceber que certos males poderiam ser, portanto, ou evitar que certos males aconteçam poderia não ser oportuno, não é? Poderia não ser oportuno. Portanto, ele acaba por permitir que certos males acontecem, porque a existência de certos males está em perfeita sintonia com a harmonia, portanto, pré-estabelecida. Está em perfeita sintonia com a conjugação de várias condições, não é? Portanto, com a conjugação de infinitas condições, de infinitas possibilidades. Zelino, acho que queria dizer qualquer coisa. É para restabelecer aquela harmonia inicial. Alguém disse uma coisa interessante, aquilo que você está a dizer agora, professor. Alguém já tinha dito, quando o homem tenta fazer a sua coisa, mostrar que a natureza, por exemplo, a natureza, ele tem domínio humano, não sei o quê. A natureza sacode, digamos assim, para colocar tudo no eixo, tudo na harmonia. Exatamente. Tudo regressa em certo sentido, ou tudo deve regressar em certo sentido a essa harmonia. Porque essa harmonia foi previamente estabelecida por Deus, não é? De tal modo que Deus permite que aconteça certos males, não é? Permite que aconteça certos males, porque efetivamente o aparecimento ou o impedimento desses males não é oportuno, não é? Ou seja, para a harmonia do todo, certos males têm que acontecer, por assim dizer. Certos males têm que acontecer. Por isso, diz ele, o mal é permitido por Deus para o bem de toda a existência. Para o bem de toda a existência. Mas quer dizer, nós não podemos ver na existência do mal uma impotência de Deus. Não é? Não podemos ver na existência do mal uma impotência de Deus. Portanto, na existência do mal está exatamente, lá está, portanto, a bondade e a misericórdia de Deus, não é? A paciência, por assim, de Deus, que permite que certos males aconteçam para, portanto, que se possa, para que a totalidade se possa beneficiar com esses mesmos males. Diga, portanto, acho que alguém tinha a palavra. Maria?
Cândida, diga. Deve ter caído, ela cai muitas vezes. Obrigada. A parte que me toca. E o professor estava a falar dessa desarmonia. E essa desarmonia, quem faz somos nós, os homens. Estamos precisamente a sofrer, todos nós a sofrer na pele, essa desarmonia da criação de Deus perante o homem. O homem abusou tanto da natureza e agora a natureza manifesta, expressa o seu desconfortamento, levar assim um certo desconforto. E agora, a última frase que o professor falou aí: o mal é permitido por Deus para o bem de toda a existência. Deus não permite, Deus aceita a liberdade do homem, a indisciplina do homem, o homem é insatisfeito e procurar outro contentamento. E então faz uma coisa para poder descobrir mais tarde que o homem é um ser insatisfeito e quer sempre mais. Então, muitas vezes esse desconforto vem, mas Deus não crê que é Deus que permite. Deus aceita o homem na liberdade que o homem escolheu entre o bem e o mal, a insatisfação do próprio homem. Certo, certo. Mas é essa aceitação que isto significa permitir, não é? Porque se não permitisse, teria o impedido. Mas não impede, exatamente porque, portanto, enfim, não impede exatamente porque aceita. Queria mais, quer dizer, é preferível termos um mundo, e Leibniz diz isso taxativamente, é preferível termos um mundo que comporta a liberdade e o mal, do que termos um mundo que não comporta liberdade e, por isso, não existe presença do mal. Mas, mesmo existindo a presença do mal no mundo, essa existência do mal, não é, na verdade, contribui para o bem de toda a existência. Quer dizer, a existência do mal no mundo está, em certa medida, também pré-estabelecido, não é? Que acontece, porque Deus, quando criou o mundo, não é? Preveu tudo, mas mesmo assim deixa acontecer aquilo que poderia evitar, exatamente porque esse acontecimento faz parte do plano, não é? Por assim dizer, embora numa linguagem mais teológica, faz parte do plano salvífico de Deus, não é? Enfim, permite o mal, não quer, mas permite, é nesse sentido, não é? Significa aceitação, também, como a irmã disse. Manuel, diga. Sim. Não, eu estava aqui, se calhar eu não sei, eu sempre vou no ponto de vista teológico, eu gosto da teologia. Só para dizer, na visão de Leibniz, Deus permite o mal, mas não o quer. E o mal é permitido por Deus para o bem de toda a existência. Eu queria dizer que também essa parte foi revelada por Cristo. No capítulo 22 de Lucas 31, ele afirma claramente a Simão Pedro que Satanás pediu insistentemente para peneirar o próprio homem, né? E Deus permite. Deus permitiu isso. Parece que há um braço de ferro entre esses dois, Deus e o demônio, a fim de que Deus possa vencer de uma vez por todas o mal, não é? Certo. É uma estratégia de Deus para abolir, para acabar, para extinguir o mal. Certo. E de facto é isto. Toda a narrativa bíblica está cheia desta questão. Quer dizer, permitir não é no sentido de Deus efetivamente apoiar essa prática, mas no sentido de não impedir, portanto, que isso aconteça. Bom, do ponto de vista, do ponto de vista crente,
Isto é extraordinário, não é? É extraordinário perceber que Deus ama-nos ao ponto de não impedir que usemos a nossa liberdade para a prática do mal, uma coisa que é negativa, que ele poderia ter evitado, não é? Isto é extraordinário, de facto. Portanto, é o reconhecimento, é o maior, é a forma mais interessante, se quiserem, de reconhecer o valor do homem e de mostrar o amor ao homem e à humanidade, é Deus garantir a liberdade ao homem, inclusive para a prática do mal. Não é? Sendo certo que, dentro de toda a estrutura, dentro de toda a harmonia pré-estabelecida, dentro desta ideia de que o mal, portanto, Deus permite para que se possa efetivamente resultar daí a harmonia da totalidade. Leibniz diz que, ao permitir o mal, Deus tem razão para isso, não é? Porque, diz ele, portanto, porque nada pode derivar que não esteja de acordo com a bondade, a justiça e a santidade de Deus. Nós, quer dizer, nós não podemos utilizar a existência do mal no mundo como uma limitação de Deus, não é? Portanto, a existência do mal no mundo é perfeitamente compatível com, lá está, com a bondade, com a justiça, com a santidade de Deus. Tudo faz parte, por assim dizer, do grande plano de Deus. O homem pode contribuir mais ou dificultar mais, pois pode, não é? Mas, tanto está, em certa medida, tudo em sintonia com a chamada harmonia pré-estabelecida. A grande questão de Leibniz é sabermos se o mal é ou não necessário para a harmonia do tudo. Não é? É ou não necessário para a harmonia do tudo. E Leibniz entende, de facto, que Deus permite o mal numa parte para que possa resultar harmonia na totalidade. Não é? Enfim, em bom rigor, diz ele que a existência do mal é necessário, não é? É necessário para como é que eu posso dizer? A existência do mal é necessário para a harmonia da totalidade, não é? Para a harmonia da totalidade. Portanto, Deus permite que o mal aconteça numa parte para que possa resultar, portanto, num bem numa outra parte, por assim dizer, para que possa repercutir positivamente na harmonia pré-estabelecida. Esse ensinamento de Leibniz enfim, portanto, leva-nos, enquanto crentes, não é? A ter portanto, como é que eu posso dizer? A ter uma atitude portanto, de compreensão do mal, mas, sobretudo, a ter uma atitude de esperança de que, efetivamente, o mal não triunfa, mas, sobretudo, a ter esperança de que o mal que acontece pode, efetivamente, dentro do plano de Deus, resultar num grande bem. E isto esse é o fundamento da esperança, não é? Enfim, e, sobretudo, tanto da esperança cristã. Deve levar-nos a não nos desanimar, não é? A não nos desanimar perante a existência do mal. Deve levar-nos a acreditar, não é? E a ter, efetivamente, esperança de que o mal que acontece hoje pode traduzir-se na existência de um grande bem amanhã, não é? Portanto, o mal que acontece hoje pode, efetivamente, estar integrado no grande plano da harmonia pré-estabelecida, para usar a expressão do próprio, portanto, para usar a expressão do próprio Leibniz, não é? Bom, não sei se vocês querem fazer alguma questão, chega, vejo aqui duas, não é? O Manuel e o Arnaldo. Faça favor, Arnaldo. Professor, eu estava aqui a pensar que condições onde eu estou não dá para intervir muito por causa do trabalho que está a fazer aqui.
mas eu vou ser rápido, já que já pararam antes de começar. Né? É simples, sobre essa, se Deus permita o mal ou não. Eu creio que o Leibniz, ele não, como o professor disse, não especializou-se em nada, mas eu creio que ele é, pelo menos nessa área, muito inteligente. Por quê? Eu acredito sim que Deus permita o mal. Tanto que nos deu o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio é de praticar o bem ou praticar o mal. E, claro, agora sim, ele nos dá essa faculdade, se porventura, até ponto que se de tanto nos permitir fazer o mal, que se arrependemos, ele nos perdoa. Quem é perdoado é alguém que se faz algo de errado. Esse algo de errado pode até ser que Deus não crê isso, mas ele nos dá essa faculdade. E essa faculdade, sim, de escolher entre o bem e o mal. Se Deus nos dá essa faculdade, claro que ele permita que o mal, que uma pessoa faça o mal. Essa é a minha intervenção. Certo, é de facto uma boa leitura essa. Portanto, é uma leitura pela via do livre-arbítrio. Não discute, aliás, não é? Pela via do livre-arbítrio. Quer dizer, a existência de um mundo que se caracteriza também pela presença do livre-arbítrio significa a existência de um mundo que abre possibilidade da existência do mal em si, não é? Portanto, e significa isto que Deus, de facto, permite o mal na medida em que cria o homem, o ser que detém, portanto, a liberdade, detém a possibilidade de praticar o mal. A questão portanto, a questão, de facto, é também interessante na medida em que constitui cada vez uma nova oportunidade, não é? Nós devemos ser colaboradores de Deus salvífico, para usar a linguagem teológica, ou nesse grande plano de harmonia pré-estabelecida, para usar a linguagem leibniziana. Devemos ser colaboradores. Devemos ser cooperadores. Uns cooperam mais, outros cooperam menos, outros, em vez de ajudar, dificultam. Enfim, mas havemos de lá chegar. Não é? Havemos de lá chegar. Havemos de lá chegar exatamente porque o mal aplicado num contexto deve contribuir para, portanto, o restabelecimento da harmonia ou para um bem num outro contexto, para o bem da totalidade. Não é? Acho que existem mais pessoas que querem fazer. A Maria da Luz e o seu galo a cantar. O galo já está a intervir, não é? Como sempre, Maria Luz esquece de fechar o microfone. O galo já está a intervir. O galo também é interessante. Mas muito bem, quem quer fazer mais algum comentário a essa questão? Uma questão interessante é nós pensarmos no modo como efetivamente podemos aproveitar esse ensinamento do Leibniz em contexto cristão, em contexto da vivência cristã, por um lado. Por outro lado, é vermos o modo como podemos aproveitar também, portanto, estes argumentos a favor da existência de Deus que Leibniz apresenta para servir-nos de interlocução com a estrutura, portanto, o segmento ou a camada populacional que muitas vezes procura usar a questão, portanto, da existência do mal como forma de negar, desculpa, a existência de um Deus, poderoso e portanto, bondoso, não é? Falta de... Sim, diga. Isto é falta de ignorância, acho eu,
E nós acho que podemos aprofundar esse estudo de Leibniz sobre o mal, porque precisamos desses argumentos, porque todos os dias estamos a enfrentar situações e pessoas que acham que isto, porque eu também pensava, mas se Deus é tão bom e tão maravilhoso, porque permite mal? Mas eu pude perceber, e a partir de várias disciplinas que estou a ter aqui nessas aulas, por exemplo, do Antigo Testamento e de outros, que não, a questão não é isto. Como disse alguém muito bem, nós temos o livre-arbítrio e a responsabilidade. Só que usamos mal essa nossa responsabilidade e usamos mal o nosso livre-arbítrio. E temos problema que temos. E acho que a sociedade, que a natureza em si, o homem já sabe, por exemplo, que a natureza em si procura a sua harmonia, naturalmente. E nós estamos a fazer coisas de estragar, e a própria natureza usa também a sua força, usa tudo o que possui para restabelecer a harmonia pré-estabelecida. Acho que o homem precisa, eu estou a precisar, eu acho que não sei se eu entendo muito espanhol, mas acho que eu preciso deste livro para ler um pouco mais e tirar alguns conhecimentos, porque precisamos disso no dia a dia, para usarmos nos argumentos, sobretudo as pessoas que falam e que dizem que, não, Deus, se existisse, não permitiria tanto mal. Ou, onde está Deus? Onde estava Deus quando aconteceu determinadas situações em que a natureza sacudiu, digamos assim, as suas poeiras para colocar a harmonia no mundo. Eu acho que é isso que nós temos que fazer, estamos no bom caminho e acho que nós temos que agradecer pelos excelentes textos, contribuições que estão a dar-nos para prepararmos-nos, sobretudo para a nossa vida pessoal, também profissional, como professor de educação moral. Obrigado. Certo. Acho que mais alguém quer intervir. Sim, o texto, eu vou ver uma forma de partilhar o texto, não é? Partilhar o texto de Leibniz, que depois com uma leitura mais calma, etc., se consegue efetivamente esmiuçar isto. Porque, inclusive, o texto foi redigido por Leibniz e, se a memória não me falha, portanto, foi dedicado à rainha Isabel da Suécia, se a memória não me falha agora, e foi, portanto, também feito muito quase que em base de um diálogo, não é? Permanente, no sentido de contrapor os argumentos daqueles que entendem que a existência de Deus bom e poderoso é incompatível com a existência do mal no mundo. Nós precisamos, de facto, de ter instrumentos que nos permita estabelecer um diálogo lógica e racionalmente sustentável com aqueles que, efetivamente, têm posições diferentes, com todo o respeito, mas temos que ter argumentos fortes para defender a nossa, não é? A nossa posição, as nossas convicções. É extraordinário, é de uma importância enormíssima, de facto, este encontro de partilha, não é? Esta oportunidade que todos nós estamos a ter de nos crescermos, tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista intelectual, é de facto fundamental, não é? Acho que mais alguém queria dizer qualquer coisa. Uma imagem dizer que alguém levantou a mão, mas depois desaparece sem saber. Okay. Mas... Sim, professor. Boa tarde. Boa tarde. Olá, Janete. Tudo bem? Tudo bom. Era para perguntar ao professor em relação à existência do mal que Leibniz fala. Ele está aqui a referir da questão do livre-arbítrio que Deus nos deu, por isso que Deus permite o mal? Não é só por nos ter dado o livre-arbítrio, não é? Não é só por nos ter dado o livre-arbítrio, mas o facto de nos ter dado o livre-arbítrio e havendo a previsibilidade da utilização indevida desse livre-arbítrio, quer dizer que ele, portanto, já por essa via já permite. Mas outros, como é que eu posso dizer? Outros tipos de males que possa efetivamente acontecer na vida, não é? Também estão permitidos por Deus
Mas esses males, como disse, contribuem para, portanto, o restabelecimento da harmonia pré-estabelecida, não é? Contribuem para o bem de toda a existência, não é? Enfim, está tudo, enfim, a ideia de Leibniz é essa, quer dizer, está tudo devidamente previsto, não é? Como disse, quando nós praticamos o mal desse ponto de vista, estamos a dificultar o grande plano de harmonia de Deus. Estamos a dificultar esse plano. Enfim, mas sabemos que, de facto, mesmo praticando o mal, esse plano vai se realizar, não é? Vai se realizar. Porque o próprio mal está, em certa medida, previsto para acontecer. Nesse sentido. Não tem a ver só com a existência do livre-arbítrio, tem a ver com todas as existências de males, por assim dizer. Passa-nos o texto, depois iremos conversar, porque isto é interessante. Não sei se percebeu, Janine. Percebi, professor, percebi. Obrigado. Mais questões? Sim, eu vou arranjar uma forma de passar o texto. Este texto é muito raro de se encontrar. Não é? É muito raro de se encontrar. Em último caso, portanto, vou pedir que me façam disponibilização de Professor, sempre nós estamos a falar, e aí nesta tecla de dividir a escola, por exemplo, a escola poderia, juntamente dos professores, ou os professores também, juntamente com a escola, facilitar algumas obras, algumas referências como estas e outras para o nosso estudo. Acho que é uma coisa muito interessante a se fazer. Sem dúvida. Sim. Essa questão, na verdade, já foi discutida, acho eu, foi pedido aos professores que façam sugestões de bibliografias, etc. Então, enfim, às vezes Exato. não esquenta logo e isto acaba por passar, mas é um projeto que está em cima da mesa. Sim, acho que é uma coisa muito boa ter, tanto quase que uma espécie de biblioteca, pode ser virtual e real, ou pode ser só... Certo. Muito bem. Ok. Bom, então, se não houver mais questões, desejo a todos um bom almoço, um bom descanso. O galo parou de cantar e vamos nós agora para outra parte. Obrigado a todos. Bom dia.